Olá, pessoal! Vamos então para mais uma correção dos nossos exercícios, falando sobre as áreas equivalentes de triângulos e os quadriláteros notáveis. O exercício 6 nos diz: um dos catetos de um triângulo retângulo mede 2 e a sua hipotenusa mede 6. A área do triângulo é? Então, vamos representar primeiro esse triângulo. Então, nós temos aqui um dos catetos medindo 2 e a hipotenusa medindo 6. A área do triângulo é dada por base vezes altura. Então, observem que no meu esboço a altura é 2. Entretanto, eu ainda não conheço a base, que é o segundo cateto. Então, primeiro, vamos aplicar um teorema de Pitágoras e descobrir o valor deste cateto. Então, 6 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais c ao quadrado. Resolvemos os quadrados e passamos esse 4 para o outro lado negativo. Então, c ao quadrado é igual a 32, logo c é igual a raiz de 32. E fatorando, então simplificando a raiz de 32, nós obtemos 4 raiz de 2. Então, agora sim, de posse da base do nosso triângulo, vamos aplicar a fórmula da área, que é base vezes altura dividido por 2. A base mede 4 raiz de 2 e a altura mede 2. Simplifica, cortando o 2 do numerador com o 2 do denominador, e sobra apenas 4 raiz de 2, que é a alternativa C. A questão 7 nos diz o seguinte: na figura a seguir temos que o segmento BD é igual a BC sobre 5. E o segmento AC é 4 vezes o segmento EC. Determine a área do triângulo DEC, sabendo que o triângulo ABC possui a área de 120 centímetros quadrados. Bom, então o triângulo maior, o triângulo ABC, tem 120 centímetros quadrados. Olhando para a base desses triângulos, ele nos diz que aquele segmento menor BD, ele é o segmento todo BC dividido por 5, ou seja, ele é 1/5 do segmento todo que é BC. Então, se a base é 1/5 da base total, a área desse triângulo ABD será 1/5 da área total, ou seja, 120 dividido por 5. Então, a área desse triângulo menor no canto esquerdo é 24 centímetros quadrados. Mas nós estamos interessados aqui do lado direito. Então, o triângulo ACD tem área 120 menos 24, que é a área do triângulo ABD. Então, sobra 96 centímetros quadrados para a parte direita aqui dos triângulos. Mas agora, pensando em relação à altura, ele disse que o segmento AC, que é o segmento todo, é 4 vezes o segmento EC, que é o pequenininho do triângulo que nós queremos descobrir. Ou seja, esse triângulo tem 1/4 da altura do triângulo total. Então, pegamos a área, que agora é 96, e dividimos por 4, porque é apenas 1/4. Isso nos dá, então, que a área do triângulo DEC é igual a 24 centímetros quadrados. Questão 8. Determine a área do triângulo maior em cada item a seguir em função da área assinalada A. Então, observem que no primeiro caso nós temos a reta mediana, ou seja, está dividindo a base em duas partes iguais. Logo, as duas áreas também são iguais. Então, se a área da direita mede A área da esquerda também mede A. E o triângulo todo tem área 2A. Na letra B, a base foi dividida em 3 partes perfeitamente iguais. Se a base foi dividida em 3 partes iguais, as 3 áreas também são iguais. Todas medem A. Logo, a área do triângulo maior é 3A. Na letra C, então, nós temos o seguinte. O triângulo foi, primeiro, dividido ao meio, aqui na horizontal. E dessa metade do triângulo, ela foi dividida ao meio novamente. Olha só, aqui nós traçamos uma mediana do triângulo todo, e em relação à metade de baixo, nós traçamos uma outra mediana. Então, se este triângulo mede A, esse aqui também mede A. E, consequentemente, a outra metade do triângulo maior, ela mede esses dois juntos, então 2A. E o triângulo todo, então, mede 4A. Na letra D, observem o seguinte.
A base foi dividida ao meio e a altura em 3 partes. Mas então vamos seguir aqui. Olhando para este triângulo aqui da base. Observem que ele está dividido em 2 partes. As 2 bases aqui são iguais. Então, se este triângulo mede A, este mede A. Agora, observem esse triângulo de baixo como sendo um só, em comparação aos 2 de cima. Então, nós temos aqui que nessa diagonal, ela foi dividida em 3 partes, ou seja, os 3 triângulos têm a mesma área. Lembrando que eu estou levando em consideração esses 2 juntos como sendo um triângulo só. Se os 3 têm a mesma área, este tem área 2A e os 2 de cima também terá área 2A. Logo, a área do triângulo total é 6A. Questão 6. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 e 5,7 km, respectivamente. E o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ que fica à margem do rio é? Então, todas as informações que ele deu no enunciado já estão representadas no nosso desenho. Então, as 2 bases e o ângulo, que ele diz que o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ. Então, se o ângulo XWZ mede B, o ângulo XYZ mede 2B. Então, eu vou traçar aqui uma reta e observem que eu deixei de um lado um paralelogramo, do outro um triângulo. Se esse lado esquerdo é um paralelogramo, significa que ali em cima eu tenho um pedacinho que mede 5,7, como embaixo, e, consequentemente, para chegar em 9,4, que é a medida toda, está faltando 3,7 quilômetros. Ok? Legal, dividimos essas 2 medidas. Agora, observem o seguinte. Se o ângulo que está lá em W mede B, significa que esse ângulozinho aqui também mede B. Ok? Eles são ângulos correspondentes. E lá embaixo, aquele ângulo que mede 2B, ele foi dividido. Foi dividido, então, em 2 ângulos que medem B cada um, certo? Então, agora, olhem para esse triângulo que está aqui do lado direito. Ele tem 2 ângulos na base medindo B e B. Se ele tem 2 ângulos que medem B, consequentemente, ele terá 2 lados iguais. Então, os 2 ângulos da base são iguais, os 2 lados serão iguais também, pois trata-se de um triângulo isósceles. Então, se o lado de cima mede 3,7 km, o lado que margeia o rio, que é o lado YZ, também mede 3,7 km. Questão 8. Se o triângulo equilátero CDE é externo ao quadrado ABCD, a medida do ângulo ACE é igual a... Então, façamos a nossa representação. O quadrado ABCD e ligado nele o triângulo que é CDE. Lembrando que esse triângulo é equilátero. E o ângulo que nós estamos procurando é esse que está destacado em vermelho. É o ângulo ACE. Então, observem que esse ângulo, ele pega o ângulo da diagonal do quadrado mais o ângulo do triângulo equilátero. O ângulo da diagonal do quadrado, ele é de 45 graus, porque ela é a bissetriz do ângulo do quadrado. O ângulo do quadrado é 90, metade dele 45. E os ângulos de um triângulo equilátero é 60 graus. Logo, o ângulo ACE é 45 mais 60, que é 105 graus. Alternativa B. E a nossa última questão, considere as afirmações. Todo retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é um retângulo e todo losango é um quadrado. Associe a cada uma delas a letra V se for verdadeira ou F se for falsa. E assinale, então, a alternativa correta. Então, vamos lá. Todo retângulo é um paralelogramo. Sim, porque para ser paralelogramo basta ter 2 pares de lados paralelos, e o retângulo tem. Todo quadrado é um retângulo.
Verdade também, porque para ser retângulo precisa ter os 4 ângulos de 90 graus. E o quadrado possui isso. Todo losango é um quadrado. Falso, porque para ser quadrado precisa ter todos os lados iguais e todos os ângulos de 90 graus. E o losango, ele possui apenas todos os lados iguais. Ele não possui todos os ângulos iguais a 90 graus. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D.